A Tesla construiu boa parte do mito do carro elétrico vendendo uma ideia simples. O futuro seria limpo, silencioso, tecnológico e livre do velho mundo da gasolina. Só que existe uma peça escondida dentro desse futuro que quase ninguém vê. Uma peça pequena, magnética, cara e politicamente explosiva. Sem ela, muitos motores elétricos simplesmente não entregariam a força, a eficiência e o tamanho compacto que fizeram os elétricos parecerem superiores. E foi justamente essa peça que a Tesla decidiu atacar. Quando Elon Musk anunciou que a Tesla queria eliminar as terras raras dos seus motores, parecia só mais uma promessa técnica em um slide de apresentações. Mas essa decisão esconde uma pergunta muito mais perigosa. O carro elétrico realmente libertou a indústria do petróleo ou apenas trocou uma dependência por outra, saindo dos barris de óleo e entrando nos minerais controlados pela China? E esse é o ponto que torna a história tão incômoda. Mais de 80% dos motores elétricos do planeta dependem de ímãs permanentes, e esses ímãs dependem de uma cadeia de terras raras que passa de forma esmagadora pela China. Ou seja, a indústria que prometeu independência energética construiu seu futuro em cima de um gargalo que pode ser apertado por licenças de exportação, tensões diplomáticas ou guerras comerciais. O herói dessa história não é apenas a Tesla tentando inovar. É qualquer montadora tentando fabricar carros sem pedir permissão a Pequim. E o vilão não é um motor ruim, é uma coleira invisível enterrada dentro de um componente que faz o motor girar. Então, a pergunta-chave é: a Tesla está criando um motor melhor ou tentando escapar antes que a China transforme o carro elétrico inteiro em um refém? Tesla, independência ou morte? Para entender o tamanho do problema, é preciso olhar para onde o poder realmente está. Não está nas minas, mas sim no processamento. A China processa mais de 70% das terras raras do mundo e responde por cerca de 60% da mineração voltado a ímãs. Isso vai muito além de uma maioria de mercado, é quase monopólio na única etapa que importa de verdade. Você pode até cavar a terra rara em outros continentes, mas a transformação desse minério ao ímã, que vai dentro do motor, continua concentrado em um lugar só. Agora, traga isso para dentro do carro. O ímã de um Tesla Model Y carrega 3 terras raras diferentes, cerca de 500 gramas de uma delas e 10 gramas de cada uma das outras. Parece pouco, quase irrelevante. Agora você pode multiplicar esse número por milhares de carros saindo da linha a cada ano. E aí o que parecia um punhado de gramas vira uma dependência estrutural de escala continental. Dois desses elementos, o disprósio e o térbio, são os que seguram o magnetismo quando a temperatura sobe. Sem eles, o ímã perde força exatamente no momento em que o motor mais esquenta, ou seja, na hora em que o carro mais exige potência. São justamente esses dois, os mais raros e os mais difíceis de se substituir, que estão no centro de toda disputa que vem a seguir. E aqui está a matemática que torna o problema quase insolúvel com as ferramentas que temos hoje. Mesmo que o Ocidente abra minas novas, o gargalo está na refinaria e na fábrica de ímã. E essas continuam do outro lado do mundo. Separar e refinar terra rara é um processamento químico caro, sujo e difícil de dominar. E foi nessa etapa, e não na escavação, que a China passou décadas construindo uma vantagem que ninguém alcança de um ano para outro. E esse é um dos maiores motivos das tensões geopolíticas que você acompanha diariamente por aí, que acaba mexendo com a economia e faz com que as fabricantes de carros se estudem. Pois antes de um carro da Tesla ou um carro chinês chegar na concessionária, antes da primeira peça ser fabricada, antes do primeiro investimento na linha de produção, essas fabricantes e montadoras rodaram milhares de simulações, testaram cada componente em ambiente controlado, validaram cada hipótese, estudaram cada detalhe. Quando o produto chega no consumidor, ele já passou por uma quantidade absurda de estudo e testes que a gente nem imagina. É assim que a indústria automotiva funciona e é por isso que os chineses estão vencendo. Eles entenderam que o princípio é simples. Você aprende,
valida e só depois se arrisca. Agora pensa na quantidade de gente que aparece todo dia nas redes sociais prometendo, por exemplo, renda fácil, dinheiro fácil, método secreto para ficar rico em 30 dias operando no mercado financeiro. É bobagem, e a gente sabe que é bobagem. Não existe atalho. Trader sério, por exemplo, estudou, errou em ambiente controlado, leu, praticou e levou tempo para aprender, igual um engenheiro, igual um piloto, igual qualquer profissional de qualquer área que exige conhecimento técnico. Foi pensando, por exemplo, nisso que eu comecei a explorar a Olymp Trade, uma plataforma que entendeu que o primeiro passo é aprender sem perder. A Olymp Trade tem uma conta gratuita e ilimitada, onde você opera com dinheiro virtual, vale lembrar isso, dinheiro virtual, antes de usar o seu dinheiro real. Você opera em Forex, ações, índices, tudo na mesma interface, alternando em apenas um clique. É fácil. Você estuda, testa estratégia, aprende a ler gráficos, entende como a plataforma se comporta. É um ambiente de aprendizado, não com promessas de lucro. Mas aqui eu preciso ser honesto com você. Trading envolve risco, não existe ganho gratuito. E quem te promete lucro fácil está te enganando. E o ponto da conta demo é exatamente esse. Primeiro você se conscientiza, aprende com calma e paciência e só decide se quer operar com dinheiro real depois que você entendeu realmente o que você está fazendo. A interface também é bem simples para você que nunca abriu uma conta em uma plataforma dessas. Tem suporte em português quando você precisar e mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo usam para aprender no próprio ritmo. Eu deixei um link da Olymp Trade fixado na descrição desse vídeo, tem um comentário também e além de um QR Code que vai aparecer aí durante todo o vídeo. Então, baixa o aplicativo, abre a demo grátis, estuda, pratica e depois você decide aí se vai investir seu dinheiro real ou não. Ah, e a gente tem essa parceria com o Olymp Trade e eu tenho um código promocional exclusivo para você. MOCH100, tá aparecendo aí na tela agora, que oferece um bônus de até 100% no seu primeiro depósito. E quando você estiver pronto para a conta real, você pode começar com apenas R$10 de depósito e negociações a partir de apenas um. Mas tem uma coisa que ninguém comenta quando se olha para esse cenário. A China não tropeçou nesse poder por acaso. Ela construiu a alavanca dela em cima de uma única aposta fria e calculada. Enquanto o mundo inteiro precisar de imãs dela para fazer um carro andar, é ela quem decide quem fabrica e quem fica parado esperando. Esse é exatamente o problema que a aposta da Tesla foi feita para resolver. A solução que Elon colocou na mesa soa, à primeira vista, como uma contradição em termos. Um motor de ímã permanente projetado para não usar terra rara. O executivo de powertrain da empresa anunciou isso diante dos investidores, e a frase foi quase casual para algo tão pesado. O próximo motor da Tesla usaria 0 gramas de terra rara. Essa é a parte que soa como uma mentira, mas não é. Para entender por que isso parou todo um setor, é preciso saber o que estava sendo prometido. Um motor de ímã permanente é eficiente justamente por causa de um ímã forte, e o que dá a essa força é a própria terra rara. Tirar a terra rara e manter o ímã permanente é como prometer manter fogo aceso sem oxigênio. A alternativa óbvia seria voltar para o motor de indução, mais antigo e menos eficiente, mas a Tesla já disse que não, que ia manter o ímã permanente e a eficiência, e jogar fora só um material caro e estratégico. Os especialistas em magnetismo reagiram com desconfiança e perplexidade, e a publicação técnica do IEEE Spectrum registrou esse ceticismo de forma direta. Ninguém sabia como a empresa pretendia fazer aquilo, e o número que vem agora é o que a Tesla nunca colocou no papel. Até hoje, a empresa não revelou qual material usou no lugar da terra rara, e a própria Spectrum definiu a peça de ímã como misteriosa. O caminho mais provável, segundo analistas de setor, é o ferrite, um ímã comum, barato, sem nenhuma terra rara. O problema é conhecido por qualquer engenheiro de motores. Para igualar a força de um ímã de neodímio, o motor a ferrite tende a ficar mais pesado. Em um projeto da fornecedora Proterial, um motor a ferrite conseguiu igualar a potência e a rotação de um motor com terra rara, porém terminou cerca de 30% mais pesado.
Esse é o preço físico que ninguém ainda viu a Tesla provar que resolveu. E o motor não vinha sozinho. O mesmo conjunto de tração prometia também 75% menos carbeto de silício, um componente caro da eletrônica de potência, além de ser compatível com qualquer química de bateria e de exigir 50% menos área de fábrica para ser produzido. Era um pacote inteiro de rupturas, e não um simples ajuste pontual. E o detalhe estratégico é o que o ferrite, se for mesmo o caminho escolhido, é feito de ferro, um dos elementos mais abundantes e baratos do planeta. Trocar um ímã que depende de uma cadeia controlada por um único país por outro que qualquer fundição consegue produzir é uma escolha de soberania industrial, não apenas de engenharia. Mas aí vem a pergunta natural: por que isso não existia antes? E a resposta é quase decepcionante de tão simples. Enquanto o ímã chinês foi barato e estava disponível na prateleira, ninguém teve incentivo nenhum para pegar o custo brutal de engenharia, de aprender e a viver sem ele. A necessidade não tinha chegado, mas a Tesla decidiu agir antes que seja tarde demais. Pense no que isso parece na prática para o resto do setor. No instante que o anúncio foi feito, as ações das mineradoras chinesas de ímã sentiram o golpe na hora, e papéis como os da JL Mag e da Jiangsu Huanghong caíram mais de 7% em um único pregão. Para um setor inteiro perder esse tanto de valor de mercado de uma vez por causa de uma frase dita em um palco do outro lado do mundo? Bom, o recado precisava ser inequívoco. E foi. E não foi um movimento solitário. A indústria inteira começou a correr na mesma direção, por dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é tirar a terra rara de dentro do ímã, e a empresa Niron seguiu por aí, com o ímã de nitreto de ferro feito de materiais abundantes, eleito uma das invenções do ano pela revista Time. O segundo caminho é mais radical, tirar o ímã do motor por completo. A Nissan foi por essa trilha, desenvolvendo um motor de excitação externa, o chamando de EESM, que cria o campo magnético com corrente elétrica em vez de um ímã permanente. São duas filosofias distintas para o mesmo objetivo. Uma que mantém o ímã, mas troca o que tem dentro dele. Outra que abre mão do ímã e aceita um motor um pouco mais complexo em troca da independência total da terra rara. E não param por aí. General Motors, Jaguar Land Rover, Stellantis, Renault, em parceria com a Valeo e a fornecedora Vitesco, todas entraram no mesmo movimento, cada uma no seu ritmo. E em vitrines do setor já apareceram parcerias inteiras dedicadas a motores de carro sem nenhuma terra rara. E aqui está a matemática que pode trazer grandes reviravoltas. Cada fabricante que abandona o ímã chinês é um cliente a menos para a alavanca da China, e a coleira só aperta enquanto todos dependem dela ao mesmo tempo. No momento em que a dependência começa a se dissolver, fabricante por fabricante, o poder de quem segura a coleira começa a se perder junto. A China construiu sua influência sobre uma demanda gigantesca e cativa, e do outro lado da mesa o Ocidente começou, de forma deliberada e coordenada, a desmontar exatamente essa demanda. Esse é o novo problema de planejamento que aparece para quem está do outro lado de lá, e a fonte do poder deixa de ser o que se controla e passa a ser o que os outros ainda precisam. E essa necessidade está encolhendo de propósito. Porém, contudo, é preciso levar a China a sério, porque ela jogou esse jogo com competência fria, não com sorte. Em determinado momento, transformou seu domínio de mercado em uma alavanca geopolítica aberta. Passou a exigir licença de exportação para 7 terras raras pesadas, incluindo justamente o térbio e o disprósio, os elementos que seguram o calor dentro do motor. E depois ampliou a regra para alcançar até produtos fabricados fora do país que tivessem material chinês dentro. A narrativa pública de Pequim é de soberania sobre um recurso estratégico nacional e é coerente nos próprios termos. O efeito é preciso dizer com honestidade. Funcionou na prática. As exportações despencaram. Fabricantes dos Estados Unidos e na Europa cortaram produção ou pararam linhas por falta de ímã. E os preços de disprósio e do térbio dispararam por múltiplos do valor que tinha dentro da própria China. Porém, a mesma pressão que machucou a indústria no curto prazo foi que acelerou a fuga no longo prazo.
porque cada vez que a torneira fecha um pouco, o cliente aprende mais rápido a viver sem o produto. Do lado americano, o Departamento de Defesa entrou como sócio da mineradora MP Materials, com um investimento que o tornou o maior acionista da empresa e passou a garantir um piso de preço para o material que sustenta a produção doméstica de ímãs. A mina de Mountain Pass, na Califórnia, voltou a operar para reconstruir a capacidade que o Ocidente tinha deixado morrer. E foi a própria Tesla quem disse em alto e bom som, porque queria sair desse jogo. O executivo de Powertrain afirmou que a demanda por terra rara dispara conforme o mundo migra para energia limpa e que a mineração desse material carrega risco ambiental e de saúde. A Tesla anunciou o motivo da fuga antes que a China pudesse provar quanto era real. Agora é hora de ser honesto sobre o outro lado da balança, porque uma promessa de palco não é um carro de rua. A Tesla anunciou um motor sem terra rara, mas nunca revelou qual material colocou no lugar e nunca confirmou publicamente que esse motor entrou em produção exatamente como prometido. A física, vale lembrar, não mudou de lado. Um imã sem terra rara ainda tende a cobrar seu preço em peso ou em eficiência, e ninguém de fora viu a empresa demonstrar com números abertos que zerou esse custo. A história da própria indústria está cheia de anúncios ambiciosos que escorregaram no cronograma, e a Tesla, em particular, tem um histórico conhecido de prometer prazos curtos e entregar prazos longos. Mais do que isso, anunciar um motor em um slide de apresentação é uma coisa, e colocar esse motor em produção de série na escala de milhões de unidades, com confiabilidade que um carro exige, é outra, completamente diferente. O ceticismo, portanto, é legítimo e ele precisa ficar de pé. Mas aqui está a parte que deveria tirar o sono de quem aposta tudo no imã chinês. A plataforma de nova geração da Tesla realmente saiu do papel. O primeiro carro construído sobre ela, o Cybercab, entrou em produção na fábrica do Texas, e o movimento da indústria inteira na mesma direção é concreto e verificável, independentemente de quanto a Tesla entregou, exatamente daquilo que prometeu lá atrás. Mas é aí também que mora a pergunta que define o que está em jogo. A Tesla cumpriu o motor que prometeu, ou ela apenas cravou um alvo no mapa e fez o resto da indústria correr para acertá-lo primeiro? A resposta honesta é que, de fora, ainda não dá para fechar essa conta, e talvez não seja preciso fechar, porque, dos dois jeitos, a coleira chinesa já começou a afrouxar. Em algum momento do ciclo recente, podemos ver um carro da nova geração da Tesla deixando a linha de montagem no Texas e ganha as ruas, e dentro dele gira um motor que carrega o peso de toda essa história, o imã que a indústria inteira jurava ser insubstituível. A aposta que parecia um tiro no próprio pé, talvez no fim das contas, pode ser a direção que um setor inteiro acabará tomando. Porque essa decisão nunca foi sobre um motor, foi sobre quem decide se consegue ou não fabricar. A Tesla apostou que conseguiria escapar da coleira antes que ela apertasse, e a China, ao apertar, só provou para o mundo que a coleira sempre foi real. E quanto mais na coleira ficar, mais dependente será, mas sair dela é só o começo do problema. A China, inclusive, tornou-se um pesadelo gigante para todas as fabricantes mundiais, com inovação e truques jamais vistos antes. Como a Xiaomi, que vem fazendo um carro a cada 72 segundos e que quebrou recordes em Nürburgring, desbancando a poderosíssima Porsche. Pra você ter uma ideia. Eu te conto mais esse vídeo em 5 segundos. Ah, e não esquece de clicar no link da descrição que vai direto para o aplicativo da Olymp Trade.